Então começo por desejar as boas tardes a todos os que estão a assistir a estes 6 encontros de património, arte e turismo cultural. Vamos para a mesa 5 e vou bem acompanhado, que vai tratar sobre as rotas da história do património. O alinhamento vai ser primeiro o professor Amário Barros, que irá intervir, e já desde antecipando, pedindo desculpas ele próprio, porque vai intervir e terá que se ausentar logo a seguir, porque está entre aulas, está em dever letivo. Seguidamente teremos uma convidada já de várias vezes, a professora Fátima Matos Silva, da Universidade Portucalense. O professor Amário Barros é docente da Escola Superior de Educação e um querido colega, que também irá intervir sobre um tema que me é caro, que é fortificações, tentador. E seguidamente o Dr. José António Nogueira Parada da Silva, do Museu da Misericórdia, que trará as visitas do autor. E por fim, isto é assim, pequenas sinopses, microsinopses da sinopse, o Dr. Manuel de Sousa, que nos vai trazer uma rota interessantíssima, que é como fazer regressar, como se fazer uma rota virtual regressando atrás no tempo com as fotografias do Alvão. Sendo que o tempo está muito contado, todos os conferentes terão 15 minutos para as suas apresentações, com partilha de tela. Eu farei a metodologia de ir avisando a partir dos 5 minutos e passava já a palavra de imediato ao professor Amário Barros para a sua intervenção, agradecendo já o seu contributo. Amário, se me permites, a informalidade, a palavra é tua. Apresentei-nos com o teu saber. Obrigado. Obrigado. Está um bocadinho baixo, Amário, se puderes aumentar o volume, que eu não sei se no registro está um bocadinho baixo. Só um segundo. Sim. Acho que agora já deve estar melhor. Já está bom, obrigado. Obrigado. Eu agradeço, antes de mais, o convite para estar neste encontro, que tem muito a ver com a nossa escola, com o curso em que lecionamos e com o mestrado que o acompanha. Agradeço a presença de todos e prometo que não vou aborrecer ninguém, porque terei de falar brevemente, até porque temo que aquilo que vou trazer se afaste um bocadinho até do espírito deste encontro, que tem muito a ver com arte, com o património cultural e com os roteiros nessa perspectiva de um património cultural. Embora acho que o que pretendo apresentar, e é fazer um bocadinho de propaganda ao meu trabalho, é mesmo isso, é para isso que eu estou aqui, para vender o meu produto, tem, de alguma maneira, relação com todas estas conversas que têm sido realizadas neste seminário e por isso aqui estou. A professora Fátima Lambert fez questão de me convidar para apresentar este trabalho e também lhe agradeço em particular. Ora, aquilo que me traz aqui é falar do Estreito de Magalhães. Não é por acaso, o Estreito de Magalhães faz 500 anos. Faz 500 anos e hoje é difícil é difícil, ou pelo menos é desafiante, falar desta forma, não é? Dar uma data, dar um princípio, uma coisa, porque isso entra muito nesta questão que hoje se debate dos descobrimentos, se é descobrimentos, se não é, que legitimidade é que temos nós para falar em descobrimentos. Eu continuarei a falar deles, até porque, a propósito desta questão do Estreito de Magalhães, noto muita contradição, porque tenho colegas que ideológica e politicamente são muito militantes contra esta definição de descobrimentos, mas quando falam assim em coisas muito geográficas, muito neutras, dizem, aqui podemos falar em descobrir, porque aqui descobre-se. É o mesmo princípio, o Estreito já lá estava, portanto, se foram os portugueses que o descobriram,
voltamos à mesma questão. Eu continuo a utilizar essa terminologia porque não a entendo, como uma coisa de proselitismo, de eurocentrismo, de dizer que os europeus é que descobriram tudo. Não, descobriram como foram descobertos e, neste caso, foi isso que aconteceu. Portanto, o Estreito de Magalhães faz 500 anos e, como sabemos e como se sabem em geral, está-se a comemorar precisamente essa efeméride, a da viagem de circunnavegação. Foi há 500 anos, Fernão de Magalhães ao serviço da coroa castelhana, ao serviço do imperador Carlos V, Carlos I de Castela, fez essa viagem e essa viagem teve consequências que, desde aquele momento, foram reconhecidas. Com essa viagem percebemos, entre muitas outras coisas, que o planeta podia ser navegado, e não foi ele que o circunnavegou. Fernão de Magalhães concluiu uma das etapas dessa circunnavegação, a outra foi concluída por Juan Sebastián Elcano. Nós temos a mania de dizer que o Fernão de Magalhães foi o circunnavegador, não foi. Mas, de qualquer forma, aquilo que com essa viagem aconteceu foi perceber-se que, como eu disse, o planeta podia ser circunnavegado e que o planeta era azul. Se nós virmos do espaço, a imagem que a Terra nos fornece é de um imenso planeta azul, e isso deve-se fundamentalmente à descoberta, mais uma vez a palavra, do Oceano Pacífico desta maneira, até porque o Oceano Pacífico também já tinha sido visto do outro lado dos domínios castelhanos da América Central. Aquilo que, portanto, eu dizia que vendia o meu produto, e é precisamente isso que aqui estou a fazer, porque eu estou ligado a duas exposições sobre esta temática da circunnavegação, uma nacional, que esperemos seja inaugurada no Porto, no Museu Soares dos Reis, irá para Lisboa e fará um périplo por alguns sítios, inclusivamente irá à Espanha, se a Covid assim o entender. E a outra exposição é uma iniciativa da Direção Regional da Cultura do Norte e reúne os municípios do norte de Portugal, do litoral e 2 do interior, Ponte da Barca e Sabrosa, que reclamam a naturalidade do navegador. Repito, vendo o meu produto, porque, para além disso, estou a escrever um livro que sairá, espero, no dia 27 de abril, simbolicamente, a morte de Fernão de Magalhães, embora o livro não tenha propriamente a ver com Fernão de Magalhães, tem a ver com aquilo que foi o depois de Fernão de Magalhães, que é olhar a história do ponto de vista dos pilotos que tentaram, e alguns conseguiram, passar o estreito e fazer aquilo que ele tinha tentado fazer, faz agora 500 anos. É um livro de história, portanto, e neste caso a viagem, para mim, é um tema de investigação, e é um tema de investigação diário, mas, acima de tudo, não deste ponto de vista do património cultural ou do património que nós possamos utilizar como património de turismo cultural, é, acima de tudo, um património histórico e de investigação histórica. Eu estudo a viagem e a viagem marítima, não do ponto de vista deste turismo cultural, mas sim do ponto de vista do modo de vida das pessoas que há 500 anos viajavam no mar. Neste caso, nós sabemos que havia um projeto. Esse projeto era levar os castelhanos
às Índias e às ilhas das especiarias, aquelas que mais interessavam na altura e que começavam a ser reconhecidas, as Molucas atualmente. Aliás, o grande projeto que aqui se tentou concretizar foi o projeto do Maluco, era assim que a região era conhecida e era designada nos documentos daquela época, e essa passagem pelo estreito seria a alternativa que os castelhanos conseguiriam alcançar, a alternativa à Rota do Cabo portuguesa. Depois, tudo isto entra noutro tipo de viagem, de outro tipo até de imaginário também, que é aquele da cartografia e do conhecimento do mundo e da relação do mundo com os astros, da relação de todo esse mundo com o traçado de rotas marítimas que determinassem com certeza a quem é que pertenciam as coisas. Neste caso, como sabem, os castelhanos reclamavam para si a posse das Molucas, baseados nos estudos dos cosmógrafos e astrólogos, que era assim que se designavam na altura, que, pelas contas que haviam feito, chegavam à conclusão que as Molucas caíam no lado castelhano. E, portanto, essa viagem, foi esse projeto que Fernando Magalhães propôs a Carlos V, e isto leva a muitas questões que hoje ainda se debatem, que hoje ainda apaixonam muita gente, para o bem e para o mal, e que nos trazem, portanto, estas comemorações. Só gostaria de dizer duas palavras sobre aquilo. Uma é sobre este assunto da comemoração. Se vocês fizerem um exercício, se todos fizerem um exercício e recuarem 100 anos, portanto, ao 4º centenário da viagem de Fernando Magalhães, não vem lá um português. Tudo aquilo que foi feito nas Filipinas, foi feito em Espanha, foi feito depois por todas as regiões que Magalhães percorreu, desde logo no próprio estreito que tem o seu nome. Estas comemorações não contaram com portugueses, até porque na altura a memória de Magalhães era maldita. Fernando Magalhães era um traidor, né? E assim continua a ser para muita gente hoje. Era um traidor, e os portugueses estiveram, de uma forma geral, não vou dizer que isso tenha acontecido na totalidade, mas de uma forma geral estiveram ausentes de todas essas comemorações. 100 anos depois, vemos hoje tudo a reivindicar Magalhães como um património, e tudo a querer comemorar, a ponto de haver quase conflitos diplomáticos entre Portugal e Espanha hoje sobre quem tem legitimidade para fazer as comemorações e para publicar coisas e discutir assuntos que muitos têm como seu património exclusivo. Vejam a posição da Real Academia da História espanhola, que se insurgiu contra o facto de ser o Ministério dos Negócios Estrangeiros português a liderar este processo de comemoração. Essa é uma coisa. A outra, para mim, muito mais importante, tem a ver com o conhecimento da história e o conhecimento da documentação e o conhecimento de todos estes problemas na altura. Olhar para isto do ponto de vista dos homens de há 500 anos e perceber que 500 anos depois nada disto faz sentido. Nós hoje temos uma herança historiográfica que vem, infelizmente, mas também de forma estimulante, que vem do século XIX e depois muito do Estado Novo português, que nos criou coisas, ideias feitas sobre patriotismos, sobre a utilização da história como forma de patriotismo e de promoção destes valores pátrios. Ora, quando nós olhamos para a documentação há 500 anos, verificamos que aquilo que mais havia era circulação
sem olhar a fronteiras. As pessoas colocavam-se ao serviço de quem conseguisse promover e concretizar os seus objetivos. E os seus objetivos eram muito claros e nunca escondidos naquele tempo. Era a honra e o proveito. Era ter a honra de concretizar feitos que engrandecessem o seu nome e o nome dos seus, da sua família, e receber as devidas recompensas por isso e pedi-las abertamente, sem qualquer subterfúgio. Portanto, havia aqui uma forma muito pragmática de estar na vida, e são esses pilotos, portanto, muito mais do que o Fernando Magalhães, é isso que aqui Fernando Magalhães há de aparecer como figura secundária neste processo, são os pilotos e os projetos que foram ou não foram concretizados, na maior parte deles, a maior parte deles não foi concretizado, que eu estudo neste livro, com documentação, uma já publicada há muito tempo, até os documentos da história do Chile, por exemplo, tem muita coisa sobre isto, porque, como sabem, o Estreito de Magalhães abrange toda esta parte da América do Sul, o Chile, a Argentina, portanto, uma série de regiões vastas que ficam na história e no imaginário desta gente. Mesmo a própria toponímia é muito deste período do magalhânico, portanto, há ali quase um culto de Magalhães que se estende desde o Estreito até às Filipinas atuais. São esses pilotos, posso-vos dizer, daqueles que estudo aqui, estudo pelo menos em profundidade, haverá outros, estudo um que passou e que beneficiou bastante com aquilo, Francis Drake, o pirata inglês, e outros portugueses que, na esteira de Fernando Magalhães, propuseram esses projetos a Carlos V, um deles Estevão Gomes, piloto natural da cidade do Porto, que tentou 2 vezes passar no Estreito. A primeira terá passado com Fernando Magalhães, aliás, a documentação que depois o nobilita em Castela refere especificamente que é ele que leva Fernando Magalhães a passar o Estreito que levou o nome deste navegador, esse Estevão Gomes, e depois ver o seu nome consagrado na cartografia do século XVI, quando numa segunda expedição explorou a costa norte do continente americano para tentar encontrar a outra passagem para o Pacífico. E outro piloto, outra figura importante é o Simão de Alcáçova, que aparece nos registros como Simão de Alcaçaba, como quase castelhano, embora nunca ele é português, que para além de ter conseguido preparar 2 ou 3 armadas para a passagem do Estreito, depois há de morrer também ali na América do Sul, de forma trágica. Eu cheguei ao limite e vou terminar. De forma trágica nessa terra perdida que é a do Estreito de Magalhães. Para terminar mesmo, direi que é um lugar inóspito, é um lugar terrível, é um lugar que inspirou muita gente, desde logo estes navegadores, mas depois muitos viajantes ao longo do tempo. Sabemos, e isso também faz parte, outra vez, do nosso imaginário e daquela fascinante literatura de viagens mais recente, que o Bruce Chatwin e o Paul Theroux percorreram a Patagónia e olharam para estes lugares precisamente da mesma forma, para não dizer Darwin, por exemplo, que andou por ali a criar também um mito. Temos esta gente que olhou para estes lugares da mesma forma que Magalhães olhou para eles, lugares inóspitos, lugares terríveis, lugares que permanecem um pouco como sempre foram, precisamente porque estes projetos que estes homens tiveram foram projetos de gente muitas vezes falhada, não concretizaram aquilo que
ao longo da vida, esperaram concretizar. O livro será sobre isso. Convido-vos depois para estarem na apresentação no dia 27 de abril. Obrigado e bom trabalho. Mano, obrigado pelo teu contributo. Portanto, dia 27 de abril já sabem, temos aí o Estreito de Magalhães, mais o Magalhães e as confusões com Magalhães. E os outros, sim. E a Avenida Fernão Magalhães, que está em obras que nunca mais acabam, portanto deve haver aí alguma correlação no esquema. Mário, obrigado. Sei que vais dar agora a aula, portanto, bom trabalho. Desejamos-te bom fim de semana e quem não te vir, um bom solstício. Obrigado, até bom dia. Passo agora a palavra para a professora doutora Fátima Matos Silva, da Universidade Portucalense, que nos traz uma comunicação nos seus 15 minutos, mais um bocadinho. Já posso compartilhar a tela? Fátima, por favor, se me permite a informalidade, e que vai-nos falar do sistema, das redes fortificadas, se me permite o termo, da Costa Norte. É uma rede de fortificações que vai pela Costa Norte acima. Portanto, a palavra é tua e dá-nos o prazer das tuas palavras. Certo. Ora, então, muito boa tarde a quem nos ouve. Agradeço naturalmente mais este convite ao colega Sérgio e naturalmente também dou as boas tardes naturalmente aos colegas presentes, nomeadamente ao colega que foi colega de curso, não de turma, mas quase, o Manuel. E nós não temos de facto muito tempo. Eu não vou apresentar, digamos, um trabalho acabado, é essencialmente falar sobre um projeto que, na altura, quando o Sérgio me desafiou para falar mais uma vez sobre este tema estranho, que muitas pessoas não aceitam nem sequer a designação do turismo militar, lembrei-me de facto que estamos a trabalhar também, como aqui diz, nos fortes e fortins do norte litoral, mas relacionado com um projeto de investigação que inicialmente começou só pelo estudo, isto em termos muito amplos, naturalmente os gerais, do Caminho de Santiago, o central e o da costa, nas questões da acessibilidade, do turismo acessível e, portanto, da acessibilidade ao património e tudo isso. Já há alguns anos, mais recentemente aglutinamos 3 casos de estudo, incluímos também os fortes e os fortins, que já tínhamos também algum estudo, mais nessa perspectiva um pouco mais histórica e agora um pouco mais ligada ao turismo e a esses problemas relacionados com a acessibilidade, e associamos também os povoados fortificados de Idade de Ferro com o projeto de valorização, porque de facto são a menina dos olhos, dos meus olhos, porque eu sou arqueóloga mais do que ou fui, acho eu. Com o tempo nós vamos fazendo outras coisas e já não sabemos muito bem o que é que somos, mas sobretudo sempre alguém relacionado com o património. Os objetivos gerais são os que aí estão, muito gerais também, naturalmente, a avaliação de impactos no turismo, no património, no alojamento, no território, a tentativa de definição do turista que percorre e que se interessa por este tipo de património. Naturalmente que temos um estudo muito mais pormenorizado pelo primeiro caso de estudo, que é o Caminho de Santiago, naturalmente, e com os peregrinos, e que são aos milhares. Este ano já diminuíram bastante, mas voltarão certamente a crescer, e que apresentei ainda há menos de um mês aqui também num outro webinar, ou seminário que foi realizado também pela ESE. E, portanto, também a ideia é estudar a acessibilidade ao património, aos diversos tipos de alojamento e, sobretudo, também a informação e a comunicação, incluindo a virtual, para depois criar rotas acessíveis, naturalmente, que estarão colocadas numa plataforma digital, mas, portanto, tudo isto ainda é, de facto, uma intenção, na medida em que nós começamos, como já referi, pelo estudo do caminho português de Santiago e na parte relacionada com os fortes e os fortins aqui do norte litoral, portanto, entre o Porto, Valença e depois, eventualmente, iremos também continuar por outro tipo de património relacionado com a arquitetura militar, e que não passa, portanto, neste momento, até porque isto também é uma
uma situação de divulgação, portanto as teclas não estão a funcionar, isto não anda, tem que ser com o rato, só que depois salta. E, portanto, a ideia é mostrar, até exatamente pela perspectiva da divulgação, qual é a nossa amostra, não é? Quais são os fortes e os fortins entre o Porto e Valença que pretendemos estudar nessa perspectiva e aqui também mostrar às pessoas que nos ouvem o que existe. Selecionei, há uma série de outros que de facto não são visitáveis e, portanto, retirei-os, porque não interessam ao público, ao grande público, e portanto isto é uma espécie de uma viagem, não é? Com a localização, ainda que geral, com pouco pormenor, em alguns mapas utilizados do próprio Google, sobre a situação. Portanto, o distrito do Porto, a nossa amostra é esta, são estes povoados, estes fortes, que quase todas as pessoas conhecem e que estão dispersos então pelo território, portanto, aqui este mapa está um pouco mais abrangente e, portanto, já assisti. Portanto, quase todas as pessoas do Porto que vivem nos arredores conhecem certamente o Forte São João Batista, na Foz. É um local que nós utilizamos com alguma frequência para a organização de eventos, do tipo seminários, que voltaremos certamente a realizar quando o Covid nos deixar. E, portanto, é um espaço, este sim, que tem tido trabalho de muita investigação, inclusive de escavações arqueológicas. Neste momento é ocupado pelo Instituto de Defesa Nacional e permite, portanto, não só visitas, como organização de eventos, há também aqui formação relacionada com o Instituto de Defesa Nacional e, portanto, tem pessoas que todos os dias, eu não sei se neste momento estará aberto, mas, portanto, possibilita essa visita. Portanto, toda a parte, os poucos apanhados históricos que aqui estão, é só se as pessoas quiserem ler, porque não os vou comentar, porque cada um tem, de facto, uma história bastante considerável, que ficou aqui apenas muito resumida. Depois temos o famoso Castelo do Queixo, não é? Forte São Francisco Xavier, ali na freguesia de Novo Gilde, e que passou por várias tutelas, que é o grande problema também do estudo e depois de tentarmos fazer mais, não é? Porque provavelmente não passaremos de um estudo teórico, depois materializado em artigos e nos próprios sites que pretendemos construir, porque de facto um dos grandes problemas deste tipo de arquitetura militar é que cada forte está alocado a uma entidade, não é? Este está desde 78 entregue à Associação de Comandos e também é um espaço cultural e museológico, albergando também o Museu Histórico Militar, portanto, o que está de facto aí destacado a azul. Mais à frente, outro forte, portanto, com grande porte, digamos, comparativamente com outros que veremos mais para a frente, que é o Forte Nossa Senhora das Neves, em Lessa da Palmeira, e que hoje é a sede da Capitania do Porto de Leixões. Portanto, também digamos, continua de alguma forma, portanto, em uso, naturalmente, e por isso também faz com que tenha sido restaurado e, portanto, continue com um estado de conservação razoável, a bom, comparativamente com outros. O mesmo acontece caminhando aqui pelo Forte de São João Batista, em Vila do Conde, um local onde eu me encontro, e que teve, de facto, uma série de intervenções relativamente recentes, quer de restauro da própria estrutura, quer depois de adaptação a um hotel, a uma unidade hoteleira, que também está desativada não por causa do Covid, já tinha sido antes, mas vão fazendo alguns eventos, nomeadamente, por exemplo, costumam fazer a passagem do ano, que isto não será um facto este ano. Portanto, está minimamente bem conservado tal como acontece com o da Póvoa de Varzim, a Fortaleza Nossa Senhora da Conceição, que também teve um projeto de intervenção profundo, também foi local onde estava o quartel da Brigada da GNR e hoje é um local de lazer, com restaurantes, espaço lúdico, que não tem tido muito êxito,
mas que de facto foi uma belíssima forma de ser recuperado, restaurado e estar a público, naturalmente, que é o que se pretende também, senão todos estes nossos conceitos de acessibilidade também se iriam perdendo. Portanto, a acessibilidade não é só a acessibilidade física, mas o conhecer, o dar a conhecer, o lazer que se pode, portanto, o usufruto que se pode ter deste tipo de monumento. No caso de Esposende, temos o Forte São João Batista, é engraçado esta permanência do São João como a dar o nome a estes fortes, não é? Porque são vários que têm esta designação, e, portanto, é um forte também habitado, utilizado, porque foi convertido, como se refere aí, em 1876, em farol. É um farol muitíssimo interessante, por ser uma torre metálica das maiores que existem em ferro em Portugal, e que, portanto, habita também lá, na adaptação que foi feita para uma residência, o faroleiro. Passando para o distrito de Viana do Castelo, temos também uma série de outros fortes e fortins, aqui, portanto, todos eles relacionados sobretudo com a Guerra da Restauração, e, portanto, continuamos, digamos, a nossa viagem no sentido norte, não é? As publicações que existem sobre este tipo de fortes e fortins são poucas, vão-se fazendo algumas teses de mestrado, sobretudo na área da arquitetura, e há, claro, bastante estudos históricos, mas não há estudos propriamente de divulgação, e infelizmente há alguns deles, sobretudo nesta zona pertencente geograficamente ao distrito de Viana do Castelo, uma série de fortins que estão, enfim, abandonados, como veremos de seguida. O Forte de Santiago da Barra situa-se, enfim, mesmo no coração de Viana do Castelo, suponho eu, o forte com maior envergadura, sem contar com a Fortaleza de Valença, que também tem variadíssimas funções, e, nomeadamente, tem também vários atrativos turísticos para serem visitados, como a Capela de Santiago, o Paiol e a Torre da Roqueta, e alberga a sede, por exemplo, do turismo Porto e Norte, entre muitas outras atividades, mesmo ligadas à formação superior e outras escolas. Depois temos um elemento que acaba por ser dar união, digamos, a estes fortes, que são estes passadiços, que também são percorridos por muitos caminhantes a Santiago, embora não seja um caminho tradicional, digamos, mas que as pessoas que têm feito o caminho da costa vão utilizando muito estes passadiços, e, portanto, este forte da Ariosa, logo a seguir a Viana do Castelo, infelizmente não tem função, não tem condições de visita, está praticamente abandonado, e as pessoas entram, não tem porta, não é? Entram, enfim, está com alguns problemas, mas, por outro lado, são muito acessíveis, não é, em termos físicos, e alguns deles, inclusivamente, conseguem ter uma série de sinalética que também ajuda nesse sentido, mas que, tanto o património, a arquitetura neste estado de degradação, como está também o Forte ou Fortim de Montedor, que é logo a seguir, que, apesar de tudo, foi objeto de atividades de reabilitação, de conservação e restauro, infelizmente também não tem função, está abandonado, e, claro, a vegetação vai ocupando e há muita destruição, enfim, porque eles são de fácil acesso para quem não tem as melhores intenções, não é? Outro que está um bocadinho mais bem conservado, onde vai sendo cortada pelo menos a vegetação, é o Forte do Cão, na Gelfa, já pertencente à Vila Praia de Âncora, e que também, outra coisa que eu fui destacando é que todos eles são imóvel de interesse público, chegando mesmo alguns a ser imóveis monumentos nacionais, não é? E, portanto, nem por isso, muitos deles não conseguimos nem sequer por hora ainda saber a quem pertencem, no fundo, ou quem tem a sua tutela. Este também foi restaurado, adaptado, fazem-se algumas atividades, é mesmo no centro de Vila Praia de Âncora, ainda que
aparentemente já não está a delegação marítima de Viana do Castelo, integrada na capitania do Porto de Caminha, já não, ainda que alguns documentos mesmo da Câmara Municipal digam que sim, portanto ainda não conseguimos apurar. Um outro forte muitíssimo interessante, porque é um caso único, não é? É o Forte da Inso, em Moledo, é um monumento nacional também, apesar de estar neste estado de degradação, embora neste momento tenha sido entregue, digamos, a este projeto Revive, não é? E, portanto, pensamos que dentro de alguns anos será melhorias em termos de degradação a que tem chegado, portanto, já passou por muitas mãos, já mesmo a Escola Superior de Viana do Castelo tem feito vários projetos, mas não sei até que ponto não passarão de projetos. E depois temos então a linha de fronteira fluvial, com mais alguns fortes também, e neste caso também o Castelo de Cerveira. Portanto, antes, embora disfarçado, entre aspas, pela própria Vila de Caminha, temos também todo este conjunto em que nos restam, de facto, toda uma série de amuralhadas, mas que se dilui na malha urbana da própria Vila de Caminha, não é? E em Cerveira, o mais conhecido é o Castelo, de facto, que infelizmente também foi adaptado a pousada e atualmente também está desativada, mas é um local muito visitado e, portanto, também a Câmara de Caminha vai fazendo sequencialmente várias atividades. Um dos fortes que, digamos, que melhorou em termos, pelo menos, de possibilidade de visita é o Forte São Francisco de Louveiro, logo também em Vila Nova de Cerveira, porque até há poucos anos passava-se na Estrada Nacional, nem sequer se via, a vegetação foi cortada e, portanto, tem alguma visibilidade, um que ainda não tem, é de facto esta Atalaia, que também fica em Cerveira, não é? E que, portanto, é mais recente. E coloquei esta porque há muitas outras, mesmo no Porto ainda existem alguns vestígios. E depois temos, enfim, a grande fortaleza de Valença, que tem inclusivamente uma candidatura a Património da Humanidade e que de facto está bem conservada dentro dos possíveis, não é? E portanto é muito utilizada sobretudo pelos nossos irmãos espanhóis, que vão às compras constantemente, não é? E que também, em termos de património, nos limita muito a visibilidade do que é. Portanto, seria só para falar da Fortaleza de Valença, seriam necessários aqui várias horas, não é? Nós já fizemos alguns eventos relacionados com este tipo de turismo, turismo militar, porque a Universidade Portugalense é fundadora de uma associação com esse cariz e, portanto, temos de facto várias pessoas que nos têm partilhado as suas comunicações em eventos que temos feito relacionados com cada uma destes fortes, ou pelo menos alguns deles. Alguns portanto, não vale a pena nem sequer, ainda que sem termos ainda concluído os estudos, sabemos que qualquer destes fortes, ou muito poucos, têm grandes problemas de acessibilidade, sejam elas de comunicação, sejam elas físicas, e portanto um estudo que fizemos muito recentemente e que também ainda não foi publicado e que vale para o Caminho de Santiago, que vale também para estes fortes, é naturalmente esta acessibilidade digital dos sites institucionais relacionados com as câmaras municipais, sobretudo com o turismo, com o Caminho de Santiago, porque com os fortes não existe, naturalmente, do norte litoral, e o teto, para quem não está familiarizado, é o 10, e como podem ver, apesar de por lei ser obrigatório existir de facto a acessibilidade digital dos sites institucionais, muitos deles, ou a grande maioria, ainda fica muito aquém e, portanto, também não facilita a divulgação. Portanto, há imensas coisas para fazer em termos destes fortes, desde logo o facto de estarem muitos deles em avançado estado de degradação, que é o pior, naturalmente, e depois também, naturalmente, toda uma política que é preciso, que é preciso incentivar através das mais diversas formas, no sentido de podermos construir, de facto, rotas e itinerários que integrem estes monumentos e que sejam acessíveis e sejam, de facto,
e que as próprias populações, porque nós não pretendemos trabalhar só para os eventuais turistas, para os turigrinos, enfim, para as pessoas que passam, mas também para a própria população, porque é uma forma de manter a memória e o estado enfim, anterior e que faz parte da sua história, né? E, portanto, para não me alongar muito mais e ganhar algo, não sei muito bem se já ultrapassei o tempo, não tenho. Já. Pois, ficamos então por aqui, e para quem nos está a ver, boas festas com saúde, que é o que nós precisamos mais neste momento. Eu vou interromper já o compartilhamento. Professora Fátima, muito obrigado pelo contributo. Eu também deixei-te ir com mais uns minutos, porque a temática é extremamente interessante e desafiante de ter mas fortes em 15 minutos é difícil. É difícil. E eu sempre que tenho que fazer as coisas muito depressa atrapalho mais. Por vezes não será o de Valença, antes ia-se lá, tinha pólvora, agora tem atoalhados. Basicamente. Exato, é uma coisa que mas dizer para o que debate, nem conseguimos ver o património, não é? Porque é tanta toalha, tanto paninho. Exatamente. Vamos guardar um bocadinho para poder conversar. Eu passo agora a palavra ao doutor e meu amigo José António Nogueira Parada Ferreira da Silva, do Museu da Misericórdia, que nos traz, de facto, as ações digamos assim, de trazer para o exterior, visitas de autor e não só, que são feitas no âmbito da Misericórdia do Porto, do MIP, e da sua estrutura. Portanto, José António, se me permites, também em formalidade, a palavra é tua, nos 15 minutos, mais um créditozinho, para partilhares connosco. Fátima, agradecia. Vamos tirar o desativar o som, por favor. Certo. Olá, boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite, agradecer pessoalmente, em nome da Misericórdia do Porto, o convite que me foi endereçado para participar neste 6º encontro. De facto, para nós é importante participar nestes fóruns, dar a conhecer o trabalho que fazemos. No museu, o Museu Igreja da Misericórdia do Porto, que este ano assinalou o 5º aniversário, passou um pouco assim, não totalmente ao lado, mas não teve a força que nós queríamos devido ao contexto pandémico que vivemos. Mas nem por isso deixamos de assinalar o aniversário, nomeadamente com a inauguração da exposição temporária e no mesmo dia também os 250 anos do lançamento da primeira pedra do Hospital de Santo António. Quero também cumprimentar os meus colegas de mesa e também todos aqueles que estão a assistir a esta conferência. Eu vou então, desde já, partilhar aqui o meu PowerPoint. Não sei se já estão a ver. Ainda não. Ainda não? Demora um bocadinho que isto... Já estão a ver? Não. Não? Eu vou fazer aqui. Agora sim, está a começar a iniciar. Agora sim. Ok. Muito bem. Ora bem, só inicialmente vou... Aqui. Isto está um bocadinho lento, porque algumas imagens estão bastante pesadas. Para quem não conhece... quem não conhece o Museu da Misericórdia do Porto, fica desde já lançado o repto para o visitar. É um museu que fica situado em pleno centro histórico da cidade de Porto, na Rua das Flores. É um museu que retrata a história e a ação de uma instituição, a Santa Casa Misericórdia do Porto, com mais de 500 anos de existência, e para além de mostrar e de apresentar os seus propósitos institucionais e também o património que a Misericórdia foi colecionando ao longo deste meio milénio de existência, para nós é importante porque constitui o ponto de partida para descobrir o território envolvente em vários períodos. Isto porque, pela Misericórdia, ou no próprio museu, narramos vários factos que, para além da Misericórdia, têm a ver com a história da cidade e mesmo com a história do país, porque por lá passaram diversas figuras, seja na qualidade de provedores, na qualidade de benfeitores e outras, que foram figuras que tiveram um papel importante no período em que viveram e pelos cargos que se desempenharam, e precisamente por esta ligação à cidade, porque a Misericórdia, para além do seu caráter caritativo e assistencial e o papel que teve nesse processo histórico, foi uma instituição e é impulsionadora da criação artística. Muito do que é a faces da cidade, que é o património que hoje nós todos valorizamos, foi promovida a sua construção pela Misericórdia do Porto.
Eu não vou discorrer muito sobre esta cronologia, porque depois terão a oportunidade de ver este diapositivo, mas de facto, a partir do momento da nossa criação do museu, da inauguração do museu, logo nos anos que se seguiram, tivemos factos marcantes, nomeadamente os prémios da APOM e a integração do museu na rede portuguesa. Mas de facto, para nós, o mais importante e a razão de ser do museu é trabalhar para as pessoas. Aliás, isso é muito o espírito da misericórdia, e hoje nós conseguimos elencar aqui um conjunto de públicos para os quais trabalhamos, uns mais genéricos e uns mais específicos. De facto, eu não vou discorrer sobre as características de cada um, mas até ao momento nós já conseguimos indicar estes públicos que vêm até... vou só aqui fazer uma coisa, porque a tecnologia estava-me a alertar ali o televisor, que ia desligar o que não convinha, porque depois deixava de ver o que estava a fazer. Bom, portanto, temos uma pleia de públicos, temos públicos, muitos deles representados em instituições e outros não. E era aí que eu queria chegar, porque de facto o conjunto de atividades que nós promovemos para os públicos, estas em particular, sobre as quais eu irei falar, resultam muitas vezes de inscrições indiferenciadas, ou seja, de pessoas que acabam por se encaixar nas outras tipologias que eu referi atrás, e refiro-me sobretudo às visitas e percursos orientados que promovemos no âmbito de efemérides, no âmbito de acontecimentos históricos, de exposições temporárias, mas também aquelas que é o motivo sobretudo desta comunicação, que são as visitas de autor da qual eu e o Manuel de Sousa, entre outros autores, fazemos parte. E depois, por último, se tiver tempo, ainda falarei da app. Aqui neste mosaico nós referimos então, vamos abordar a questão dos percursos, das visitas que a Misericórdia promove, sobretudo aos locais que fazem parte do seu património imobiliário, mas a outros na qual a sua ação foi determinante ao longo de séculos. E, aliás, corresponde ao espírito das obras de Misericórdia. Aqui no canto superior esquerdo, uma visita que fizemos à cadeia da relação, que foi uma visita a percurso. Isto porque a Misericórdia ainda hoje o faz, muitos estabelecimentos prisionais presta a obra de Misericórdia, que é assistir os presos, evidentemente de uma forma totalmente diferente que se fazia a quando a sua fundação, já não acompanhamos, felizmente, ninguém à forca. Mas em 2017, quando comemoramos 150 anos da abolição da pena de morte em Portugal, não deixamos de fazer, de evocar este percurso e de chamar a atenção a este espírito da instituição, o espírito da dignidade da condição humana e do humanismo cristão, e até às vezes de uma ação ao invés daquilo que eram o poder e as forças do poder político junto destas comunidades. Depois aqui a Rua das Flores, edifícios no qual foram construídos e cuja gestão foi da Misericórdia. Uns ainda continuam a ser outros, cedo dos factos históricos. Refiro-me ao Hospital Santo António, que comemorou 250 anos o lançamento da primeira pedra, que é um edifício que ainda hoje a Misericórdia é detentora e que brevemente, isso já é público, irá promover uma ação de limpeza, de consolidação da fachada, para que possamos devolver o brilho deste edifício neoclássico que tanto marcou o urbanismo e a arquitetura da segunda metade do século XVIII na cidade do Porto, muito fruto da influência inglesa. Aqui em baixo fazemos recorrentemente visitas à sede do Porto, porque a este espaço em particular, ao Claustro Velho, que foi aqui que começou a Misericórdia do Porto. Não sabemos em concreto em que espaço. Aliás, em 1899, quando comemoramos os 400 anos, essa polémica já existia. Ninguém se entendia muito bem em que sítio em concreto daquele espaço, muito transformado também pelos monumentos nacionais, seria então a Capela e a Casa dos Pais da Misericórdia. Aqui depois a seguir a Casa da Prelada e por último o recolhimento de órfãos Nossa Senhora da Esperança. Isto para isto dizer que os percursos orientados que têm como pano de fundo a história e a ação da Misericórdia do Porto remetem-nos muitas vezes para espaços, para edifícios da cidade dos quais a Misericórdia é detentora ou onde exerceu a sua ação ou, no caso do Claustro Velho, foi a sua primeira sede. Aqui mais duas imagens que trouxe, uma muito ilustrativa da ação que fazemos junto das escolas e a outra dentro da cadeia da relação, precisamente a quando a comemoração dos 150 anos da abolição da pena de morte.
Nós procuramos associar os nossos percursos e roteiros muito às atividades que temos. Aliás, o meu amigo, mas também colega, professor Sérgio Veludo, Sérgio, vou tratar-te assim, foi uma pessoa importantíssima na exposição que inauguramos no 5º aniversário, que ainda hoje está patente e ainda podem visitar até o final do ano, para evocar a Revolução Liberal e tudo o que decorreu a partir da Revolução Liberal. Se fosse um ano normal, sem pandemia, nós teríamos promovido um conjunto de percursos em torno desta exposição. Isso não foi possível fazer, mas aconteceu com outros eventos. Por exemplo, a exposição que tivemos das igrejas da cidade do Porto deu origem a uma rota. A exposição que evocou os 100 anos da morte do Conde de Samodães deu origem a um percurso em torno dos lugares que habitou, inclusive até ao jazigo no cemitério Prado de Repouso. Pelo Natal era comum fazermos, além da árvore, exposições em torno da temática que também davam origem a roteiros. E também no Natal, precisamente na altura do solstício, que está já aí, dia 21, nós fazíamos um percurso noturno. Eu digo que fazíamos, este pretérito é para rapidamente se tornar presente, que é isso, que é a grande esperança do próximo ano, com os clérigos, porque temos um passado em comum, e então dos clérigos ao MIP, ou do MIP aos clérigos, que era bastante concorrido, procurando também coincidir com estas datas, como o solstício. Aliás, temos uma parceria aqui, o exemplo que vos referi há pouco, procuraram deixar passar em claro estas datas que são bem caras à misericórdia e que têm muito a ver com a sua ação. Aliás, a imagem que está aqui é precisamente da bandeira processional que acompanhava os condenados à morte e que está exposta no museu. Temos muitos destes percursos em torno de parcerias informais. No caso dos clérigos e de outras instituições há mesmo uma parceria celebrada, outras são mais informais, mas nem por isso nos deixamos ligar às instituições da cidade, como o Museu do Carro Elétrico, e em 2018 fizemos uma série de viagens, que é ver o Porto e descobrir o Porto património a partir de um carro elétrico, um transporte que faz parte do imaginário de muitas gerações. Outro tipo de roteiro é já no âmbito de uma parceria em âmbito mais alargado. Sobre isto, isto daria uma apresentação e um colóquio. Eu apenas vou fazer uma pequena abordagem, que depois poderemos estender no debate, que é a Rota Porto Liberal, que congrega 6 instituições da cidade. Precisamente têm em comum um passado, uma história, tutelam instituições, têm memórias, seja memórias edifícios, seja peças de coleção, que retratam todo o período, com grande enfoque no cerco do Porto, que o professor Sérgio Veludo é um grande especialista, e tem havido várias, nos anos transatos, várias ações, vários roteiros em torno de diferentes temáticas, mas que têm como pano de fundo a temática do liberalismo. Aliás, só talho de foice, mais uma vez, se não tivesse havido a pandemia, nós teríamos integrado a programação 1820, desencadeada pela Câmara Municipal do Porto, a Rota Porto Liberal, como uma instituição de peso, com um conjunto de várias visitas e percursos. Aqui está uma das visitas que fizemos, teatralizada, precisamente evocando os 150 anos da abolição da pena de morte, junto, não podia deixar de ser, deste marco a todos os níveis que faz parte da nossa memória coletiva, ainda por cima porque no pedestal desta estátua equestre de Dom Pedro IV estão escritos os 12 nomes dos marcas da liberdade, que também são frequentemente referidos e abordados nas nossas visitas. E esta parceria com o Porto Liberal, já agora eu não disse, estava a falar da Venerável Irmandade da Ordem da Lapa, a Santa Casa de Misericórdia do Porto, a Câmara Municipal do Porto, a Direção-Geral de Património Cultural através do Museu Nacional de Soares dos Reis, a Direção Regional de Cultura do Norte, representada pelo Mosteiro da Serra do Pilar, e eu espero mostrar e o Exército, como podia deixar de ser, muito representado também pelo Museu Militar do Porto. E todas as instituições, e mais alguns historiadores e técnicos ligados às instituições que fazem parte desta rota, escrevermos um conjunto de textos que foram ilustrados com fotografias, com mapas, que permitiram então nós lançarmos em 2020 este guia que está em 4 línguas e que
futuro será um produto que permitirá não só os nacionais, os locais, mas também aqueles que visitam a nossa cidade de outras nacionalidades, poderem descobrir a cidade neste período em particular. As visitas de autor são talvez a iniciativa que mais conhecida, que congrega neste momento 7 autores de diversas áreas. O decano desses autores é o Germano Silva. Eu sou o mais novo, penso que é o caçula que se diz dos autores, e para mim é uma grande honra, um grande privilégio estar junto destas figuras que são profundos conhecedores da história da cidade do Porto e que trazem nestas visitas várias perspectivas. Muitas perspectivas têm a ver com a sua formação, com o trabalho que desenvolvem, mas também, refiro-me ao caso do Germano, porque muito daquilo que ele narra nas visitas, ele vivenciou estes acontecimentos, portanto a história, vive a história na primeira pessoa. Aqui o Manuel de Sousa, muito com a perspectiva das comunidades estrangeiras, a sua influência na cidade de Porto, José Guilherme Abreu, Alcide Gonçalves, muita perspectiva da arquitetura paisagista, os parques e jardins históricos, o professor José Manuel Tedim, muita perspectiva da história da arte, de riqueza das nossas igrejas e de outros espaços. O Joel Coete, muito com a perspectiva, entre outros aspectos, dos caminhos de Santiago, que aliás é a visita que exemplifiquei aqui. Portanto, a ideia mesmo destas visitas de autor são as perspectivas sobre o objeto em análise, e por isso é muito comum acontecer, eu refiro-me, por exemplo, ao Hospital de Santo António, já foi várias vezes visitado por vários autores nos quais eu me incluo, em que foi dada uma perspectiva diferente. E estas visitas acabam por ter adesão precisamente por causa disso, muito também porque congregando várias gerações, que é um aspecto muito interessante. Só a talho de foice, eu referi há pouco, muito rapidamente, que um dos públicos do nosso museu e todas estas iniciativas são jovens investigadores, e a temática das visitas de autor está a ser objeto de estudo no âmbito de uma dissertação de mestrado, que vai ser muito importante, porque já desde 2016 que esta iniciativa, que começou com o Joel e com o Germano Silva, já hoje congregando 7 autores, já tem material para se produzir cientificamente alguns resultados, conhecer que tipo de pessoas é que visita, as motivações. Claro que há aqui aspectos relacionados não só com a cultura, com a descoberta da cidade, também muito aspecto do lazer. Curiosamente, quem está a fazer esta tese é uma senhora de nacionalidade brasileira, jornalista, que é uma grande adepta das visitas de autor, porque foi o meio que ela teve para conhecer a cidade que escolheu para viver, que é muito curioso. E fala num processo de descoberta, de valorização, ela agora num estádio de ligação emocional à cidade, que não é a cidade de berço, não é onde resideu parte da vida, mas é a cidade que escolheu para viver. Portanto, estas visitas, estes roteiros, também muitas vezes têm este objetivo. E procurando, não sei se já estou aqui a terminar muito tempo, eu por acaso pus aqui um contador, mas entretanto desapareceu, falar-vos de um outro produto que ainda não está totalmente terminado, está apenas uma parte terminada, que é a parte que diz respeito ao museu, ao interior do museu. Nós, no próximo ano, é nosso objetivo lançar a segunda fase da aplicação multimédia Descobrir a Misericórdia no MIP e na cidade. No fundo, o que nós sugerimos aqui é um percurso dirigido, tem como público-alvo os alunos do segundo ciclo do ensino básico, mas verdadeiramente estende-se às famílias, permite esta ligação intergeracional, que é descobrir a cidade, os edifícios, os seus elementos, complementado depois com a informação histórica, descobrir as diferenças. É um percurso que liga a sede simbólica da Misericórdia do Porto na Rua das Flores até ao Hospital de Santo António e que conduz os utilitários desta aplicação por ruas como a Rua dos Caldeireiros, perceber o que é que está ali a fazer o São Miguel Arcanjo, a Roda Navalhada de Santa Catarina, descobrir que figuras importantes da cidade viveram, qual foi o que cargos desempenharam, procurar informação nas placas REM e tentar complementar com o desafio. São alguns, precisamente, desafios que lançamos nesta publicação. Portanto, muito rapidamente, isto foi um voo pássaro por um conjunto de iniciativas que temos levado a cabo muito neste domínio dos itinerários, das visitas, dos percursos, que para nós são muito importantes e são sobretudo muito importantes, e com isto termino, para primeiro fazer algo que é muito caro ao espírito de misericórdia, que é esta ligação com a cidade, e neste aspecto cultural é descobrir a cidade
um pouco com o pano de fundo da misericórdia, mas pronto, como estava a dizer, com estes recursos e trazer cada vez mais pessoas a visitar o nosso museu. Depois foram aqui lançadas algumas pontas que terei a oportunidade, se quiserem no debate, de as desenvolver um pouco mais e aquilo que também não tive a oportunidade de desenvolver nos slides, depois com a disponibilização da apresentação poderão ver. Muito obrigado, José António, pelo teu contributo. Penso que estou aqui a receber mensagens que vamos ter que cortar ao tempo de debate, mas também há que privilegiar aqui o tempo de emissão. Dr. Manuel de Sousa, já há muito tempo que percorre o Porto, tem uma atividade bastante conhecida, ele próprio se define como um storyteller, está no seu currículo, mas eu diria que é mais que é um historyteller, mais que storyteller, é um historyteller. Também foi sócio-gerente, passou por vários sítios, esteve na Lelos, está com a Jablice, também começou agora um doutoramento na área e vai-nos apresentar algo que eu considero original, que é a partir do Alvão fazer uma pequena visita virtual em 15 minutos, que depois podemos conversar um bocadinho. Manuel, a palavra é tua. Eu peço desculpa pela informalidade com que trato os nossos convidados, claro, mas são todos do meu âmbito pessoal, do meu círculo de amigos, não consigo evitar. Não... Claro. Manuel, a palavra é tua e muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Ora bem, queria começar por saudar quem me está a acompanhar pelas redes sociais, cumprimentar os meus colegas de painel, por exemplo, a Fátima foi a minha colega de curso, de facto já há muitos anos que não havia, é um prazer revê-la, embora seja assim à distância. Dar os parabéns também pelas apresentações que foram feitas até agora, e na pessoa do professor Sérgio Veludo Coelho, agradecer à organização o facto de me ter convidado para estar aqui, é com muito prazer que aqui estou. Eu ia começar então por partilhar a tela. Não sei se já estamos a ver. Sim. Ora bem, deixem-me só, desculpem lá, que ainda não pus isto aqui. Ora bem, sim senhor. Por isso, partindo de uma abordagem do turismo cultural em confinamento, eu proponho então revisitarmos a exposição colonial portuguesa através das fotografias de Alvão. A exposição colonial portuguesa ocorreu durante o verão de 1934, no Porto, concretamente no Palácio de Cristal, no recinto e nos jardins anexos, mas para compreender um pouco e para contextualizar um pouco esta história, temos que recuar bastante mais atrás, a 1825, quando Portugal reconhece a independência do Brasil. A partir desse momento que Portugal se volta para os territórios africanos que até aí eram vistos quase exclusivamente como terras de degredo infestadas de doenças tropicais. No entanto, o envolvimento, a atitude nacional em relação a estes territórios oscilou entre a indiferença e a exaltação, nomeadamente na altura do ultimato britânico de 1890. E foi só com o Estado Novo que a propaganda colonial conheceu um incremento notório. Apresentada como continuação direta das navegações quinhentistas, com António de Oliveira Salazar, a empresa colonial transforma-se na própria razão de ser da nacionalidade portuguesa. O célebre decreto de 18.570, mais conhecido como Ato Colonial, afirmava categoricamente, e passo a citar, que é da essência orgânica da nação portuguesa desempenhar a função histórica de possuir e colonizar domínios ultramarinos e de civilizar as populações indígenas que neles se compreendem. Fim de citação. Estes princípios foram depois a seguir incorporados na Constituição de 1933, que deu origem ao Estado Novo. E é neste contexto que, ao longo da década de 1930, se realizam uma série de estudos, de congressos, de exposições sobre as colónias e sobre a sua relação com a metrópole, e é nesse contexto que se destaca a exposição colonial portuguesa realizada no Porto em 1934 e que é aquela que define de forma mais eloquente, de facto, a atitude do novo regime, do Estado Novo, em relação a esta questão.
A exposição foi organizada pela Agência Geral das Colónias, abriu as portas a 16 de julho de 1934 e até ao seu encerramento, de 30 de setembro do mesmo ano, ofereceu a quem a visitou uma encenação do Império Colonial Português. Expunha reproduções de monumentos célebres, reconstituições de aldeias indígenas de diversos pontos do Império, um pequeno parque zoológico, stands comerciais, cafés e restaurantes. Durante a atuação houve também récitas, espetáculos de teatro, atuações musicais, exibições de filmes, etc. Todo este recinto podia ser visitado através do chamado comboio colonial, que é este pequeno comboio em que temos aí a imagem, ou através do teleférico. Pela mesma altura foram disponibilizados 21 comboios da CP, não comboios assim, mas comboios grandes, comboios a sério, que a CP organizou uma grande excursão para que todas as pessoas pudessem ter a oportunidade de visitar esta exposição. E durante os 2 meses e meio que a exposição decorreu, a exposição atraiu cerca de 1.300.000 visitantes. Foi durante esta exposição que foi publicado o cartaz Portugal não é um país pequeno, no qual, que toda a gente conhece, no qual a superfície das diversas colónias portuguesas eram sobrepostas ao mapa da Europa, esquecendo que muitas dos países europeus tinham eles mesmos também vastos impérios coloniais. E imaginem o que é sobrepor aqui ao mapa da Europa a Índia, ou a Austrália, ou o Canadá, ou até um país pequeno como a Bélgica tinha, o Congo belga, que tinha uma superfície idêntica a todo o Império Colonial português. E para divulgar e para promover especificamente a exposição, foram lançados uma série de guias, de panfletos, de brochuras devidamente ilustrados. Dentro de todo o material que foi produzido, que foi muito na sequência desta exposição, destaca-se o álbum fotográfico da primeira exposição colonial portuguesa, de Domingos Alvão. Quem era então este senhor, este Domingos Alvão? Era um fotógrafo, desde logo, nascido no Porto, em 1872, começou a sua carreira de fotógrafo na Casa Bill, na célebre Casa Bill. Depois, mais tarde, na Foto Velo Clube, que tinha primeiro teve sede na Rua de Sá da Bandeira e depois na Rua de Santa Catarina, e em 1903 foi exatamente na Rua de Santa Catarina que Domingos Alvão criou a sua casa fotográfica, a Fotografia Alvão. Temos aqui uma fotografia, não é de 1903, é dos anos 40 talvez, em que vemos aqui a Fotografia Alvão, que ainda existe mesmo ao lado do Café Majestic. Em 1907, Alvão participa nos concursos internacionais de Leipzig e de Turim, com fotografias de paisagens e costumes do Minho e do Douro. E são estas cenas campestres, meticulosamente trabalhadas em termos de enquadramento, luminosidade e pose das personagens fotografadas, que granjeiam a Alvão projeção e vários prémios nacionais e internacionais. Estado, empresas e particulares adjudicavam a Domingos Alvão diversas encomendas, de que é exemplo a grande encomenda do Instituto Vinho do Porto sobre a produção vinícola da região doriense. Foram publicadas muitas fotografias dele em diversas revistas, em álbuns, em postais, e muitas também marcavam presença nas paredes das embaixadas portuguesas espalhadas pelos outros países. E é por isso neste contexto que surge em 1934 a concessão a Domingos Alvão do exclusivo do registro fotográfico da exposição colonial portuguesa, e do qual é publicado o álbum fotográfico que já referi. Estas fotografias da exposição colonial e todo o espólio da fotografia Alvão foi em 1982 adquirido pelo Estado e foi confiado ao Centro Português de Fotografia em 1998 a sua guarda. Em 2001, integrado nas iniciativas desenvolvidas pela Porto 2001, Capital Europeia da Cultura, é organizada uma exposição fotográfica intitulada A Porta do Meio e é publicado um catálogo bastante extenso. E é sobre este catálogo que reúne um total de 167 fotografias de Alvão que incide a minha análise. Eu dividi as fotografias em 3 grandes grupos. O primeiro grupo seriam as fotografias de aspectos arquitetónicos exteriores, depois outra de interiores e uma terceira sobre as fotografias de indígenas. Eu agora vou passar a abordar rapidamente cada um dessas categorias. As primeiras fotografias patentes no catálogo são fotografias do exterior e da entrada no recinto, na Praça Oval, que tinha o nome de Praça do Império. Daqui via-se então a fachada efêmera que foi sobreposta ao Palácio de Cristal, por isso que foi da autoria de Mouton Osório,
foi uma fachada de estafa, ou seja, ocultou-se todo o antigo edifício do Palácio Cristal com esta máscara. É uma palavra agora muito na moda, máscara, e, digamos, ajusta-se exatamente a este propósito. Na fachada estavam patentes as datas 1415, aqui não vemos que está atrás do monumento ao esforço colonizador, e do outro lado 1934, fazendo, digamos, filiando o colonialismo do século XX ao início, à conquista de Ceuta e ao início das primeiras conquistas, navegações e descobertas. Em primeiro plano, do lado esquerdo, surge-nos o monumento ao esforço colonizador, que é um obelisco que foi projetado por Alberto Ponce de Castro e que está hoje colocado na também chamada Praça do Império, na Foz do Douro. Alvão captou esta fotografia muito interessante, tirada à noite e tirando partido dos efeitos da iluminação artificial, uma novidade na época, que acentuam a grandiosidade das figuras escultóricas. Encimado pelas armas nacionais, o obelisco ostenta na base 6 esculturas estilizadas, simbolizando as figuras homenageadas no esforço colonizador, que é o militar, vemos aqui do lado esquerdo o militar, o missionário, o médico, depois já do outro lado a mulher, o comerciante e o agricultor. Outro grupo de fotografias são as fotografias de aspectos arquitetónicos interiores. Aqui, no chamado Palácio das Colónias, a Câmara de Alvão dá-nos algumas perspectivas amplas do interior da nave central, onde é clara a intervenção de adaptação do local empreendida por Montão Osório, nomeadamente as colunas lisas, os capitéis cúbicos e os lintéis retos, para além da profusão de painéis cobrindo parte do teto com paisagens das colónias. Ou seja, o interior do Palácio Cristal ficou quase irreconhecível com este facelift, digamos assim. Há também várias fotografias de representações de missões religiosas, maquetes de estações ferroviárias e de comboios, mostruários da Escola de Medicina Tropical, da secção de navegação, com a célebre estátua do Homem do Leme, de Américo Gomes, que atualmente está no passeio da Avenida de Montevideo, em frente ao mar, entre outras. Em locais de destaque e dentro da estética fascista, são visíveis frases de exaltação nacionalista, ressaltando a missão civilizadora de Portugal. Por exemplo, como lemos ali, o ressurgimento da política imperial é uma realização do Estado Novo. Ou aqui do lado esquerdo, damos aos indígenas as melhores condições de trabalho. Do lado direito, mais ao fundo, incutir nos vossos filhos o orgulho pela obra portuguesa de colonização. Outras, fizemos das colónias de províncias de Portugal. Ou o Estado Novo fez ressurgir o Império Colonial. Ou, aqui do lado esquerdo, portugueses, as colónias precisam do vosso esforço. E ainda uma citação de Salazar, do lado direito, em letras maiores, Portugal pode, se nós quisermos, ser uma grande e próspera nação. Sê-lo-á. Um terceiro grupo tem a ver com fotografias dos indígenas, dos chamados indígenas, que é o maior grupo de fotografias, que foram tiradas nos jardins do Palácio Cristal, onde se encontravam diversas reconstituições de aldeias indígenas com os seus supostos visitantes. Segundo algumas fontes, o total de nativos trazidos para a exposição ascendeu aos 324 indivíduos. Aqui, é claro, é perceptível uma clara distinção entre os naturais das diversas colónias. Assim, macaenses e indianos, por exemplo, são representados como portadores de culturas sofisticadas, mesmo que exóticas, aos olhos do português médio da época. Já os africanos, nomeadamente os guineenses, surgem-nos como povos primitivos e seminus, como que esperando pelo labor civilizacional de Portugal. E são precisamente os indígenas guineenses, e ainda mais as indígenas guineenses, que mais atraíram a atenção da objetiva de Alvão e dos próprios visitantes da exposição. Henrique Galvão, o diretor técnico da exposição, refere que era com entusiasmo que alguns visitantes diziam: vamos ver os pretos. A julgar pela imprensa da época, foi este arraial de exotismo que mais atraiu os visitantes, porque sem negros e sem negras a exposição provavelmente atrairia muito menos gente. No tratamento das jovens indígenas, Alvão aplica as mesmas regras de composição das cenas campestres do Minho e do Douro. Tal como nas lavadeiras e vindimadoras metropolitanas, bem-estar e beleza parecem transparecer dos seus rostos. O cuidado especial com a iluminação, uma constante no trabalho de Alvão, tem aqui resultados particularmente felizes, reforçados pela tez escura dos corpos despidos. De entre todos os retratados, destaca-se pela grande qualidade técnica e sentido artístico o retrato individual de uma mulher guineense da etnia balanta, chamada Rosinha, que foi repetidamente fotografada por Alvão.
O artificialismo da pose, designadamente o erguer de braços, contribui para acentuar a exposição dos seios. Estas imagens foram, na época, amplamente reproduzidas em postais e capas de revistas de grande circulação, algo impensável se, ao invés de uma indígena africana, estivéssemos perante uma branca metropolitana. Os soldados da 5ª Companhia Indígena de Moçambique, chamados landins, também despertaram a atenção de Alvão, havendo uma fotografia captada no torreão dos Jardins do Palácio Cristal, com uma composição e um enquadramento perfeitamente cinematográficos. Aqui, os soldados africanos são mostrados como estando na primeira linha da vigilância e defesa de um império que eles desejavam ardentemente e pelo qual estariam dispostos a sacrificar as próprias vidas. O sucesso que alcançou a exposição mundial, a exposição colonial de 1934, deve muito a Alvão e ao seu difundido na comunicação social. O caráter eminentemente político e propagandístico da exposição faz das fotografias de Alvão um elemento ativo na construção de uma mensagem política de dimensão nacional. Agora algumas considerações finais. A exposição pretendia criar uma narrativa que produzisse e solidificasse uma identidade nacional assente na memória dos descobrimentos e expressa num enorme império colonial espalhado por vários continentes e povoado por gentes que, apesar de diferentes, se reconheciam como portuguesas. No entanto, parece evidente que a exaltação patriótica expressa no cartaz Portugal não é um país pequeno, ou na citação de Salazar, Portugal pode e deve ser uma grande nação, grande e próspera nação, assenta precisamente no medo do país ser irrelevante no palco europeu. Há uma dúvida real quanto ao valor de Portugal que o discurso identitário tenta a viva força colmatar. Estas aspirações identitárias acabam por revelar desejos malogrados porque não conseguem anular as fragilidades íntimas, a inferioridade relativa da nossa produção industrial, a debilidade do nosso poderio militar, a fraca capacidade para impor os nossos valores aos povos que dominávamos, etc. Por outras palavras, a certeza e a exaltação patrióticas repousam no mar de dúvidas. Na verdade, tanto a exposição colonial de 1934 como as fotografias de Alvão são exercícios de propaganda onde o autoelogio, característico dos discursos identitários, está bem patente. O passado é apresentado como uma sucessão de heróis que, mercê de um esforço hercúleo, descobriram e conquistaram, dando início a uma obra grandiosa. Caberia agora aos portugueses de 1934 estarem à altura da sua história e robustecer o Império Colonial com igual dedicação e empenho. Gráficos, tabelas, mapas mostravam o progresso das colónias, linhas de caminho de ferro que desbravavam o interior, portos de mar que exportavam matérias-primas, negros musculosos e negras sensuais aguardavam desejosos por serem civilizados. E não deixa de ser curioso verificar que, passados 86 anos da exposição colonial e 45 anos da independência política de todas as colónias africanas, muitos portugueses continuam a acalentar uma ideia heroica da gesta quinhentista e uma visão romântica do colonialismo português, tido como mais humano e integrador do que de outras potências europeias. Isto obriga-nos, obviamente, a refletir, hoje em 2020, sobre se de facto já nos libertamos do autoelogio e do egoísmo identitário. E pronto, basicamente era isto. Tenho a seguir uma lista de referências bibliográficas que usei para fazer esta apresentação. Tentei estar dentro do tempo identificado e agradeço, e terei depois na fase das perguntas e respostas todo gosto em conversar um pouco mais sobre este tema. Muito obrigado. Não, muito obrigado pela tua apresentação. De facto, trouxeste aqui uma aflição como se pôde viajar por um porto em Portugal do Estado Novo, ainda emergente, 1934, estava-se a afirmar. Faltavam 2 anos para a criação da Legião Portuguesa, etc. Portanto, ainda para Portugal se aperceber mais das fragilidades que inclusivamente aqui do lado, que vinham de Espanha, e das ameaças. Nós não temos questões, diz-me a Regi, o INED, mas temos até às 18 para conversar talvez um pouco e até desafiávamos todos a ligar os microfones para eu não vou estar aqui a fazer questões, fazer uma síntese. Portanto,
por mim, liguem os microfones. António, liga o teu microfone, muito obrigado. Uma síntese da combinação feliz das várias conferências. Pronto, agradecendo em absência ao Mário Barros pela publicidade do livro sobre o Fernão Magalhães e o Estreito de Magalhães e as questões sobre o Magalhães e o Elcano. É um facto que nós estamos aqui hoje em plataforma Zoom exatamente a tentar colmatar aquilo que a pandemia nos trouxe, referindo aquilo que saudosamente fazíamos, que era o presencial da comunicação, da cultura, no caso das visitas de autor, nas do Manuel também, que fazia e faz, e nos percursos que a Fátima também propõe, e sobretudo, Fátima, permite-me realmente esse acervo, o termo se calhar acervo não será o melhor, mas toda essa estudo... Não é esta sessão. Sim, Fátima. Entrou alguém e voltou a sair. Como tu dizes, e bem, há todo o potencial na questão da abordagem dos sistemas fortificados do norte de Portugal, até pelas tipologias que elas encerram. No caso dos meios fortinhos da Ariosa e do Forte do Cão, da Esplanada Redonda, conhecer melhor a arquitetura militar, levar as pessoas a perceber o que é um rebolinho, um bastião, por vezes, mas isso serve de alguma coisa. Conhecermos as coisas interessa, não é? Não é só o que é um pontapé de baliza e uma coisa fora da grande área. Se conhecermos um pouquinho mais, e esse potencial liga-se até pela questão que levanta do porquê de estarem lá os fortes. Por vezes a ideia está um bocadinho errada. Não é errada, é um bocadinho reducionista. Os fortes estavam ali para defender a costa de espanhóis, de ingleses, e os piratas marroquinos e berberos que vinham aqui fazer incursões à costa para levar gente para os mercados de escravos da Argel, por exemplo. Não é, Fátima? Era uma das funções dessa linha fortificada. E, por exemplo, o Forte São João da Foz, com aqueles pequenos detalhes, que o facto da Flor Bela Espanca lá ter vivido alguns meses, porque o marido, da altura, que era capitão, penso eu, do destacamento da GNR, que lá estava postado no forte. Portanto, por exemplo, no caso da apresentação do José António, as visitas de autor, que agora, quer dizer, estão paradas e que oferecem, se calhar, novos desafios de virtualização dos percursos. Nós andamos a experimentar essas ferramentas, não para substituir uma visita orientada na rua, mas para manter, se calhar, acesa um pouco a centelha da vontade de conhecer. Isto, conforme eu digo isto ao Zé António, digo ao Manuel, temos que experimentar novas alternativas enquanto a situação não regulariza. Eu, pessoalmente, e não sei qual é a vossa opinião, eu penso que o digital é importante. Eu estou a implementar pessoalmente, enquanto docente, as soluções digitais com os meus alunos em trabalhos, como o António sabe disso. Estamos a trabalhar um mestrado nesse sentido, em parceria, portanto, da ESE com a Misericórdia do Porto. Não vai substituir presencial. Eu costumo pensar que é um teaser, um appetizer, um aperitivo. Para não usar neologismos britânicos, nós temos português que chega para usar. É um aperitivo. E eu penso que as pessoas, se virem museu virtual, nunca vai substituir a vontade de lá ir. Não é? Pode até funcionar no sentido de aumentar essa vontade. Uma visita guiada, um percurso orientado, uma roteirização, que é virtual, eu acho que com o vosso discurso, por exemplo, do José António, ou do Manuel, ou mesmo da Fátima, ou mesmo meu, que eu também já os fiz, se nós soubermos conduzir as coisas em termos digitais, as pessoas vão nos querer ouvir ao vivo. Quer dizer, a mim não, que ao fim de 2 horas já querem cortar os pulsos, mas isso é outra questão. Já está tudo a pensar no suicídio coletivo. Portanto, é interessante a questão da aplicação que o José António aqui falou, que aliás eu já sabia dela, que a Misericórdia está a ser lançada. Até ontem houve uma workshop também da OnHistory, ou melhor, da Passado Vivo, com a aplicação OnHistory do Alexandre Cabrita, também no sentido de ter realidade aumentada e a história no telemóvel 365 dias por ano. Por isso,
eu penso que aqui já não é bem, já não estamos bem a pensar em pandemia. A pandemia foi meramente como Acelerador. um acelerador. Aqui, tenho 6 minutos, apareceram-me aqui 2 questões do Sr. Marco António Struve, uma para a professora Fátima e outra para o professor José António, que vão ser, temos 6 minutos, porque às 18 tenho que passar a palavra para encerramento, para uma outra sessão, ou para o encerramento, que pergunta à professora Fátima, afinal sempre houve 2 questões. Uma, há um projeto de ocupação destes sítios históricos, posto que sabemos que os edifícios ocupados tendem a desaparecer? Isto é uma questão. Se há projetos de ocupação, é o grande problema, é como ocupar. Portanto, isto é uma questão para ti, Fátima. Para o José António, qual o papel dos migrantes portugueses que fizeram fortuna no Brasil para a manutenção da misericórdia do Porto? Portanto, são 2 questões que são as 2 últimas, peço que sejam sucintos, porque de facto às 18, ou melhor, às 17h59, tenho que desejar boas festas a toda a gente. Bom solstício. O projeto da ocupação daqueles que não estão ocupados desconhecemos naturalmente, não é? Porque a dificuldade muitas vezes até é saber a quem é que pertence, não é? Porque a tutela destes fortes e fortins divide-se por muitas entidades, nem todas elas relacionadas com o exército, não é? E portanto é complicado e talvez isso também complique ainda mais a possibilidade de fazerem projetos de valorização. Sei que estão em curso, porque houve há pouco tempo um projeto internacional em que houve candidaturas da Direção-Geral da Cultura do Norte. Portanto, há muitas intenções, não é? E há também aquele projeto que eu referi relativamente ao Forte da Ínsua, mas é difícil também muitas vezes de concretizar. E depois já, quantos mais anos passam, pior, não é? Além de todos os fatores de degradação naturais e antrópicos, que as pessoas com menos intenções vão destruindo, há o grande problema de todos eles estarem em cima do mar, não é? E alguns só servem mesmo de quebra-mar, por isso um dia destes também quebram, não é? E, portanto, não é de facto um património fácil de manter, de conservar e muito menos de criar acessibilidades, não é? Porque depois acontece também muito como nós chegamos à conclusão relativamente ao todo o património relacionado com os caminhos de Santiago, nomeadamente o caminho português, em que os milhares de peregrinos que passam, também passam, muitos deles, sobretudo os do caminho da costa, naturalmente, em frente a estes fortes, nem sabem para o que estão a olhar, não é? Porque de facto não há qualquer informação, porque independentemente de estarem alguns em ruínas, esse tipo de acessibilidade, portanto, informativa, poderia existir, e não é o caso. Existe, de facto, algumas placas informativas sobre os passadiços, sobre quem pagou os passadiços, sobre quantos quilómetros têm os passadiços, e, portanto, mas sobre o património propriamente não. Portanto, é isso que, embora ultimamente trabalhe muito mais com pessoas relacionadas com o turismo, porque mercê dos cursos que temos na Universidade Portucalense, e também te tocará a ti, não é? Não somos tão já patrimoniólogos, mas somos outras coisas, mas também porque nós, naturalmente temos que vender, entre aspas, este património, e isso é uma coisa que me preocupa muito, é a falta de conhecimento que todas estas pessoas que veem, mas não sabem sequer o que é que estão a ver, não é? E, portanto, isso é muito complicado, porque para nós tudo isto é um pouco linear, independentemente do conhecimento que temos deste tipo de arquitetura ou deste tipo de património, mas sabemos, já temos alguma ideia. Mas a grande parte da população não sabe, não é? E como tu dizias há pouco, é tudo dos mouros ou algo assim, não é? Então, no mundo da arqueologia, também é visitável, não é? Portanto, tudo isto pode e deveria, naturalmente, de levar uma volta, e muitos deles poderiam ser, portanto, alterados em termos de funcionalidade, ainda que também há algum handicap, porque sei até por outras comunicações nesses eventos que fizemos na Universidade Portucalense, que os fortes que têm sido convertidos em hotéis, que acabam por também não ter visitas, porque as pessoas retraem-se, portanto depois já só vão lá se forem ao próprio hotel. Portanto, há aqui... Pois, acham que vou ter que pagar 5 euros por uma bica. Exato. Há aqui muitas coisas a resolver, portanto é uma das conclusões que aqui o arqueólogo da Câmara... Depois, quando precisamos de pessoas para falar sobre estes fortes,
nem há ninguém, que é o mais triste disto, não é? São os coitados dos arqueólogos, têm alguns conhecimentos, foi essa a conclusão que chegamos, que nas câmaras, se não for o arqueólogo, ninguém consegue dizer algo, e portanto foi essa uma conclusão a que chegamos nesses debates, ao falar sobre o da Póvoa, mesmo o de Cerveira, não é? Que já foi uma pousada criada pelo arquiteto Soutinho, portanto há aqui um debate muito grande a fazer-se antes de se fazer seja o que for, não é? Portanto, ora bom, eu tenho um minuto, porque já vi que entraram assim muito rapidamente, com um minuto, José António, e havia aqui uma pergunta para o Manuel, que é... Eu vou ser muito lacónico. Lacónico, porque o Manuel ainda perguntava aqui ao Manuel se a estética do Alvão foi influenciada pelo Estado Novo ou influenciou a imagética. Portanto, para ti era se os brasileiros sustentavam a misericórdia. Em menos de um minuto, porque já estamos aqui foram determinantes, porque, aliás, eles encaixam num perfil de benfeitor típico do século XIX, na criação de estabelecimentos que deram respostas importantes a doenças e a um tipo de assistência no século XIX, ou no desenvolvimento de outros. Por exemplo, que já existiam, refiro-me ao Hospital Santo António, que as obras... aliás, terminaram basicamente no século XX, mas que durante o século XIX, aquele grande estaleiro, muito do desenvolvimento e do término de algumas partes deveu-se ao contributo todos esses torna-viagem. Noutros casos, foram construídos edifícios de raiz. Enfim, isto de uma forma muito lacónica, foram importantíssimos no desenvolvimento, ainda mais que a misericórdia em determinados períodos no século XIX viveu com grandes dificuldades financeiras, e eles fizeram grandes injeções financeiras por motivos pessoais que nós poderíamos agora discorrer, mas não vou entrar aí, mas foram importantíssimos, não só com a Misericórdia do Porto, mas com outras instituições do género, ordens terceiras, enfim. Assim, uma forma muito sucinta. Muito obrigado, José António. Isto só deixa Manuel. E como é? A estética do Alvão é do Estado Novo ou o Estado Novo é da estética do Alvão? Isto assim, em tempo recorde, daquele género, estás a concorrer para 3.000 euros, se não perdes, vais para 500. Como te lembraste muito bem, o Estado Novo começou com a Constituição de 1933. Ora, essa feira foi em 1934, estava a dar os primeiros passos. Não é? Isto era uma estética em construção. Aliás, havia essa preocupação de fazer uma identificação do que era genuinamente português, e cobriu-se o Palácio Cristal, que era, como sabemos, feito pelo inglês, para dar um aspecto mais português. Mas depois há aspectos, como, por exemplo, a iluminação por baixo do monumento ao esforço colonizador, em claramente é muito inspirado na estética fascista de Mussolini e Hitler. Por isso há ali uma ligação muito grande, essa procura da originalidade acaba por ser muito pouco original. Não é? Exato. É uma estética italiana. Aliás, o próprio fardamento e o posicionamento dos landins, da companhia de landins, mostra isso. Pronto. Manuel, muito obrigado. Eu penso que isto vai dar asa a diálogos entre nós, brevemente, nas nossas instituições. Fátima, um dia vou aí falar contigo. Vou a Portugal. Olha, falo contigo pelo Zoom. Quero agradecer imenso a vossa presença, desejar-vos a vocês e a quem nos ouve umas boas festas, sejam no formato constantiniano, ou seja, o Natal a 25 de dezembro, que nunca foi, no Iulé Celta, ou no solstício que nos une, debaixo das estrelas, como diz o outro, no campo das estrelas. Portanto, muito obrigado, e agora eu gostaria que a direção, o posto de comando do INEM me dissesse o que é que eu faço, portanto, se saio, porque vai entrar a seguir o próximo painel. Muito obrigado a todos. Obrigada.